Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Amados, hoje a nossa ministração vai acontecer numa altura em que em Moçambique foram agravadas as medidas de luta contra a pandemia da Covid-19, relacionadas ainda com a nova variante do coronavírus. Oremos. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por nos ter protegido e ter concedido Tua graça e misericórdia. Estamos numa altura em que milhares de pessoas já foram infectadas e outras morreram pelo coronavírus ao nível do mundo e que várias famílias, governos e serviços ficaram afetados por este mal. Pai eterno, peço-te que atendas às orações dos teus filhos sobre este tão grande mal, a pandemia do coronavírus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem para a nossa meditação hoje é Nínive ou Tarsis. A escolha é sua. No livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, podemos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descende a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amados, Deus nos criou com o livre arbítrio. A sua intenção foi deixar-nos livres para decidir, receber ou rejeitar o poder do seu santo amor. Afinal, quem está no controle da minha vida? Você também pode fazer esta mesma pergunta. No nosso cotidiano, precisamos de responder a esta pergunta, pois seguir a orientação de Deus ou deixar de o fazer parece fácil, mas não é. Muitas vezes pensamos que saber o que é melhor para nós e colocamos em dúvida a orientação de Deus, julgamos impossível realizar o que Deus nos pediu. Mas, se Ele nos pediu, então é possível a gente realizar. Talvez você esteja lutando contra Deus. Não faça isso, meu irmão. É preciso conhecer a vontade de Deus em sua vida e trabalhar com Ele, mas não contra Ele. Acabamos dizendo não à vontade de Deus em determinados momentos da nossa vida. O profeta Jonas é
um exemplo de alguém que luta contra a ordem de Deus. Jonas lutou porque tinha ódio contra os israelitas. A orientação de Deus para Jonas era: levanta-te para ir a Nínive e profere contra aquela cidade de Nínive que a sua iniquidade chegou até a presença de Deus. Amados, muitos de nós vivemos hoje o que Jonas viveu: a batalha das vontades. Há os que sempre acham difícil dizer sim ao melhor que Deus tem para eles. Esses questionam a Deus: Senhor, Nínive, a capital dos assírios? Não. Isso não pode ser, Senhor. Tal como Jonas, muitos se rebelam contra Deus e fogem para Tarsis. Tarsis é o lugar de fuga, enquanto que Nínive é o lugar de obediência. Obediência da revelação da vontade de Deus para nós. Nínive é o chamado de Deus que ressoa em nosso coração para servi-lo, para sermos seus escolhidos e lhe darmos o primeiro lugar em nossas vidas. Nínive ou Tarsis, a escolha é sua. Não estará você fugindo de Deus neste momento? Muitos fogem de Deus sem sair do local em que estão. Alguns fogem para muitas direções, fora do comando de Deus. Tarsis pode estar dentro da nossa própria alma. Tarsis é um caminho de desobediência. Deus chamou Jonas para uma tarefa específica, que é avisar a cidade de Nínive que o julgamento estava chegando naquela mesma cidade. Deus queria estender a sua graça para o povo perdido e necessitado. Ele queria salvar o povo pagão de Nínive. Mas Jonas não queria fazer parte do plano de Deus, motivado talvez pelo ódio contra os ninivitas. E importava-se menos com eles, até desejar a sua destruição. Será que havia mesmo razões para Jonas ter tanto ódio pelos moradores de Nínive? É claro que sim. Os ninivitas, além de não serem hebreus, também eram inimigos de Israel. Os ninivitas eram idólatras e cruéis. Eles esfolavam as suas vítimas vivas e forçavam os pais a assistirem seus filhos sendo queimados vivos antes de serem mortos. Eram conhecidos por enterrar as suas vítimas até ao pescoço para morrerem de fome, de sede ou serem atacados pelos animais selvagens. Então, quando Jonas é dito por Deus para ir pregar a sua palavra na cidade de Nínive, Jonas, decide ir a Tarsis. Jonas pensou que ele podia escapar dos planos e olhar de Deus. Achou que fugir era a solução. Ele parece ter pensado que, caso corresse para longe o suficiente, Deus não seria capaz de encontrá-lo. Alguns crentes também pensam, às vezes, da mesma maneira que Jonas.
Talvez você pense assim: querem fazer as coisas do seu jeito, sem querer obedecer à voz de Deus. Acham que sabem mais do que Deus e podem fazer o que quiserem, da forma que quiserem. Meu irmão, minha irmã, Deus tem falado ao seu coração sobre algo que Ele quer que você faça. Você, será que está obedecendo à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo? Ou será que você está fazendo o que quiser, indo em seu caminho e indo contra a vontade de Deus para a sua vida? Você não está indo a Tarsis ao invés de ir para Nínive? Tarsis é um caminho da desobediência. E o caminho da desobediência é um caminho de desapontamento. Se Jonas tivesse ficado com o Senhor, Deus teria pago as despesas da sua viagem e teria uma viagem tranquila. Mas, como ele quis fugir, isso custou-lhe muito caro. Ele teve que pagar por si a sua própria viagem. E não só, acabou parando num lugar diferente. Parou na barriga de um peixe, um grande peixe. Os versículos 15 e 17 dizem: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O que aconteceu é que depois que Jonas subiu o barco indo a Tarsis, surgiu uma grande tempestade e naquele momento o barco quase que afundava. A tripulação ficou preocupada, aflita, e naquele momento descobriram que algo estava mal. Mais tarde, foi-se saber mesmo que Jonas era o problema. Ele é que estava causando aquela tempestade, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Jonas, por fim, acabou voluntariando-se para que fosse retirado da embarcação e lançado ao mar. Portanto, uma vez já retirado Jonas da embarcação, a tempestade parou. Houve bonança, aleluia. E Jonas foi engolido em seguida por um grande peixe. Portanto, se Jonas tivesse permanecido com o plano de Deus, teria estado em Nínive pregando e desfrutando de um grande reavivamento, ao invés de lutar por sua vida em uma tempestade ou por estar em presença de um grande peixe. Os que estão escolhendo um caminho fora de Deus vão passar por esta situação. Algumas provações, tribulações, decepções e outras dificuldades que nós temos experimentado podiam ter sido evitadas se nós, talvez, escolhêssemos a Deus. Mas às vezes escolhemos os nossos próprios caminhos em vez de Deus. Se o Senhor nos chamar para seguir determinado caminho e nós escolhermos ir em outra direção, os problemas e as decepções aparecerão no nosso caminho. Tarsis é um caminho de desastres. Jonas tomou a sua decisão de fugir da presença de Deus e colocou o seu próprio plano em ação. Mas Deus teve que intervir. Jonas sofreu muito e danificou o seu testemunho porque
se recusara a andar na vontade de Deus. Mas, quando ele se arrependeu, Deus o perdoou e o restaurou. Aleluia! No capítulo 2, versículo 1, está escrito: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, Deus está sempre pronto para receber de volta um filho rebelde. Deus perdoará nossos fracassos quando arrependidos voltarmos para Ele. Há momentos em que podemos falhar com o Senhor e perdermos nosso direito de manter certos ofícios. Mas o Deus que nós servimos, às vezes, nos dá uma segunda chance. É o que aconteceu com o profeta Jonas. Capítulo 3, versículo 1 a 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Desta vez, Jonas não estava mais fugindo do Senhor. Ele estava correndo com o Senhor. Jonas estava pegando a sua trombeta, a trombeta do Evangelho, e partindo para Nínive. Jonas entra naquela cidade e começa a pregar sua mensagem de julgamento, começa a pôr em prática a ordem do Senhor. Jonas agora encontra-se integrado na equipa do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Deus, através de Jonas, fez os habitantes de Nínive se arrependerem dos seus pecados e buscarem a face do Senhor. Isso aconteceu porque Jonas mudou a sua vida. Na sua prisão, quando orou na barriga do grande peixe, ele orou e Deus ouviu a sua oração. Ele começou a caminhar com Deus em vez de ir contra Deus. Quando chegarmos a um lugar onde o Senhor pode nos usar, Ele nos usará. Ele nos salvou dos nossos pecados para nos usar para a sua glória. O Senhor nos salvou para irmos trabalhar para Ele, neste mundo em que nos encontramos. Deus aqui está procurando pessoas que Ele possa purificar e usar de uma maneira tremenda, uma maneira muito poderosa. Se você está errado, meu irmão, minha irmã, saiba que o Senhor pode restaurá-lo, pode restaurá-la, abençoar. O Senhor pode usar você. Mas, para que isso aconteça, é necessário se render a Ele e seguir o plano que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.